Estamos de volta com a gravação do Direto ao Ponto. Passamos algumas semanas fora porque a gente precisa descansar também, ainda mais na minha idade. Depois de 20 anos praticamente apresentando esse programa, eu preciso dar uma descansada. Tenho certeza que vocês vão gostar da nova temporada que nós estamos começando, mostrando coisas da nossa terra, da nossa amada Rondônia. Por enquanto, eu não vou poder fazer entrevistas políticas por causa da legislação eleitoral, que aqui nessa casa nós respeitamos demais. E também não podemos prejudicar ninguém, nenhum candidato que possa eventualmente ser prejudicado por dar entrevista em tempo eleitoral. Mas nós vamos falar sobre outros temas que tenho certeza que vocês vão gostar. Como o de hoje, que é literatura e criança. Duas coisas que tenho certeza que vocês vão gostar muito. E eu trago para falar sobre esses temas e muitos outros, nosso querido amigo Alex Paletó, professor, historiador, uma liderança jovem de Porto Velho, um cara com a cabeça maravilhosa. Alex Paletó, muito bem-vindo. Sérgio, muito obrigado, prazer estar aqui. E claro, um programa que tem a qualidade e dos entrevistados que passaram por aqui, me sinto honrado estar mais uma vez aqui com você. Alex, às vezes a gente saber a história, saber das minúcias da nossa história, faz mal ou faz bem? Olha, depende, né? A gente costuma dizer, Sérgio, que a história ela é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Uma versão de um fato histórico hoje, no futuro, pode se desmanchar. A gente sabe que a história ela tem vários prismas, vários ângulos, e natural que muitas histórias que poderão vir à tona podem até frustrar algumas pessoas em relação àquilo que ela conhecia na visão dela sobre um fato histórico. Mas é importante a gente nunca ter uma versão histórica finita. Eu acho que é sempre interessante haver argumentação, haver a destruição de um elemento histórico, pensar sobre diferentes prismas no mesmo fato histórico. Então, para mim, eu acho bacana, eu não me incomodo. E a gente sabe que a história ela tem pontos positivos e pontos negativos. Isso sempre vai acontecer na sociedade. Aqui em Rondônia, nós temos o Trilhando a História, que se apresenta há muitos anos, com uma competência enorme, dando um show de informação. Como é que tu te liga com as histórias que tu contas, Alex? Muita gente pergunta como é que a gente faz o roteiro. Na realidade, a gente só escolhe o local que vai gravar. E o que a gente faz normalmente nos locais das gravações é aquilo que normalmente a gente faz em sala de aula. Então, para mim, fica muito mais fácil, sendo professor, sendo historiador, pratico isso diariamente. E a ideia é ter essa linguagem mais próxima da população. Nada muito pragmático, dogmático. A gente deixa livre as pessoas para ter as suas interpretações. Mas o importante é a gente valorizar a cultura da Amazônia, de Rondônia, aonde o Trilhando a História, que já está completando agora 10 anos, procurou fazer nesses mais de 553 programas que a gente gravou nesse tempo, mais de 70 mil quilômetros rodados nessas regiões em que nós gravamos programas, em mais de 350 lugares históricos, mostrando sempre um pouco da beleza da história de um povo. Então é bacana a gente conversar com pioneiros, pegar suas narrativas, às vezes elementos históricos que muitas vezes não vão para os livros. A gente tem que entender que às vezes a história ela é escrita pelos vencedores e não pelos vencidos. A gente nunca sabe a história da população que nunca foi a protagonista de um feito histórico, mas fez parte daquele processo. Desses programas todos, tem algum fato, algum detalhe, alguma coisa que te emocionou, que chamou a atenção? Puxa, mas que coisa boa que eu consegui mostrar isso para a população. Olha, é uma pergunta dificílima, né? Você me fez. Existem muitos programas que eu tenho um verdadeiro apreço. Um desses programas que eu gravei foi uma estação ferroviária lusitânia, uma edificação histórica da década de 30, abraçada por uma grande árvore, uma edificação histórica maravilhosa. A entrevista que eu fiz com o primo do Marechal Rondon, que para mim foi emocionante, né? Um programa que nós gravamos na Reserva Florestal Guaporé, em Alta Floresta do Oeste. Nós encontramos um altar que se supõe por parte do IFAM, um altar inca, e os índios fizeram um ritual. Foi algo realmente muito bonito, maravilhoso. E mais recentemente, Mimoso, que foi onde nasceu o Marechal Rondon. Nós gravamos em comemoração aos 10 anos do Trilhando a História, no Mato Grosso. Ali realmente me emocionei bastante. Alex, você também é professor. Tu ainda tem emoção na sala de aula? Ainda te motiva? Tu acorda de manhã e pensa, poxa, hoje eu vou dar uma aula especial. Existe isso ainda? Com certeza. Inclusive, para quem não sabe, eu vou sair dessa gravação
e vou estar indo dar aula. A aula olha, ser professor, eu costumo dizer, eu sou professor, realmente a gente faz aquilo que a gente gosta com amor, mas não por amor. É sempre bom ser, claro, bem remunerado. A gente vive num país que, infelizmente, se investe pouco na educação. Mas mesmo assim a gente sabe que existem pessoas abnegadas, grandes guerreiros que se dedicam à construção do conhecimento de uma forma libertadora, não dogmática. Eu acho que isso não é positivo em nenhuma sala de aula, a gente transformar aquele ambiente em um ambiente partidário. Eu acho que a gente tem que ter liberdade de pensamentos e ações. Mas a sala de aula sempre me motivou e nesses 20 anos que eu estou em sala de aula ainda tenho a mesma energia, só que um pouco mais de maturidade, de conhecimento, a gente vai criando mais lastro, né, de conteúdo, lendo mais, se atualizando mais e ainda amo muito fazer o que eu faço, que é ser professor. Fala-se muito que os jovens brasileiros estão alienados, não querem aprender, só querem saber de redes sociais, de celular. Isso é real ou não no seu mundo? Olha, é uma realidade que a gente precisa conviver com ela, não pode ignorar os seus malefícios. As mídias sociais, elas ao mesmo tempo que vieram para proporcionar que você possa ter acesso ao Museu do Louvre, ou à Biblioteca Britânica, ou os arquivos da Torre do Tombo em Portugal, que acaba se transformando em um instrumento pedagógico em sala de aula. Então acho que você precisa aliar a tecnologia com o ambiente de sala de aula. Fazer o aluno, com a sua autorização, usar o smartphone para viajar na história, trazendo conteúdos para a aula e contribuindo com ela através de pesquisa em tempo real. Agora, de fato, as mídias sociais, os aplicativos, os dispositivos virtuais, realmente tem sido um desafio para os professores conseguir ganhar o aluno para poder transmitir para ele conhecimento e que ele não seja apenas um reprodutor do conhecimento. A gente não tem que entender que a cabeça de um aluno é uma vasilha, um vasilhame onde a gente deposita 2 e tem que retirar 2. Dali ele pode construir um elemento a mais do seu conhecimento, mas a gente sabe que é desafiador. E a mídia social, infelizmente, é uma realidade, porque em vez apenas de aproximar as pessoas, ela tem distanciado, né? Você basta ir no shopping, você vê muitas famílias, que eu acho que são os poucos momentos que a família está ali jantando ou almoçando no shopping, podendo conversar sobre algo em comum, mas não, tá o pai, tá a mãe, tá o filho, a filha, todo mundo com seu celular, cabeça baixa e vendo alguma mídia social distante da sua família que está ali presencial. Bom, e na sala de aula isso tem aparecido? Prejudica o ensino? Ajuda? Qual é a tua visão sobre isso? É uma via de mão dupla, uma faca de dois gumes. Eu acho assim, prejudica. Se bem usado é bom. Se bem usado é bom. Agora, naturalmente, alguns alunos acabam desperdiçando mais tempo do seu estudo utilizando-se das mídias sociais, passando mais tempo vivendo o mundo virtual do que o mundo real. E aí, na hora que você vai fazer um exame nacional do ensino médio, na hora que você vai fazer um exame da OAB, o que vale é o mundo real, não o mundo virtual. É verdade. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o objetivo. O que ele representa na tua vida? O colégio, o objetivo é a casa que eu trabalho há 17 anos. 17 anos? 17 anos, tenho verdadeira gratidão àquela instituição. Foi a que investiu no programa que eu apresento hoje, que é o Trilhando a História. Me permitiu elaborar vários projetos pedagógicos, as expedições pedagógicas que nós já fizemos com os nossos alunos para Guajará-Mirim, que já existe há mais de 10 anos, a expedição Madeira-Mamoré, para Costa Marques, que é a expedição Guaporé, já fizemos 3 expedições para o Peru, Machu Picchu, 3 expedições para o Amazonas, para Manaus. Então, assim, Vila Bela no Mato Grosso também, a gente já realizou há 10 anos. Então, a gente sempre teve autonomia e liberdade. Recentemente, nós iniciamos aí há uns 4 anos o projeto Café com História, onde a gente discute literatura com os alunos, num auditório com 7, 8 professores de História, focando o Enem. Isso é muito bom. A gente está conseguindo resgatar no aluno a necessidade de ter a leitura. Bom, no segundo bloco, nós vamos conversar com o Alex sobre mais um desafio na vida dele. O lançamento de um livro infantil que ele vai nos contar com mais detalhes. E você que nos acompanha pode ver toda a entrevista na íntegra, rever, ver outras entrevistas num dos sites mais respeitados de toda Rondônia. Gente de Opinião. Ali você tem tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente grava, a programação da SIC TV. O Gente de Opinião é nosso parceiro muito especial. Gente de Opinião, o site do nosso coração. Até rimou. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já com o professor Alex Paletó.
Amigos de Rondônia, estamos de volta conversando com a professora Alex Paletó. Estamos falando sobre história, estamos falando sobre escolas, estamos falando sobre estudos, ensinos e jovens. E agora o Alex, que é uma figura respeitabilíssima nesses meios da cultura, da educação, está entrando por uma outra seara. Pai recente, foi isso que te motivou a escrever um livro infantil, Alex? Exatamente. A gente já trabalhou como coautor em outras 4 obras literárias. Aí em 2016 eu lancei um primeiro livro de uma série de 3 livros, Rondônia uma História, ainda vai vir Amazônia uma História, e depois Porto Velho uma História, para adultos. E aí o nascimento da minha filha, agora dia 5 de janeiro, Laura Beatriz Oliveira Paletó. Linda, Laura. 6 meses, e que ela está de muita alegria, muita luz. Eu me senti motivado para escrever para o público infantil. Realmente pensando na minha filha em fazer desde cedo ela amar a nossa cidade, amar a cultura da Amazônia, amar o estado de Rondônia, o local em que ela nasceu. E já havia uma solicitação antiga de alguns professores, principalmente do ambiente da pedagogia, do ensino fundamental principalmente, e das séries iniciais, para que a gente pudesse lançar um livro para o público infantil. Eu confesso que eu tive um certo temor, uma resistência por não ser um público muito típico meu. E eu acabei, nesse momento, com o nascimento da minha filha, ela acabou me inspirando, me motivando a escrever esse livro, que vai ser uma série de 4 livros infantis. O Porto Velho Pequena História é a primeira obra, a gente vai lançar o Rondônia Pequena História, depois Rondônia Comunidades Tradicionais, que a gente vai falar sobre os quilombolas, povos indígenas, ribeirinhos, os distritos, falar um pouco sobre as regiões dos extremos de Rondônia, e o Amazônia Pequena História, contando sobre os estados do norte, para o público infantil. Eu fiquei muito feliz com o projeto, eu tive uma colaboração e uma ajuda, para mim, valiosa da professora Glória Valadares, que fez adequação pedagógica de linguagem. É um livro que vai ser do público de 9 anos aos 13 anos de idade. Agora, naturalmente, vai do pai o interesse de fazer o filho ou não folhear o livro, porque é uma classificação que existe em relação à linguagem e à própria exposição das gravuras. E eu convidei para fazer parte desse projeto um artista plástico paraibano que está há muito tempo aqui em Rondônia, renomado, e eu não sabia que ele teria essa qualificação. Eu não digo porque seria até uma ofensa a ele, mas esse desprendimento, porque eu conheço o Miqueliton, que é o artista plástico, mais do impressionismo que ele faz com suas pinturas, pintando pioneiros de Rondônia. Inclusive ele fez um quadro muito bonito dos dinos. Dos dinos, fez. Então assim, aí eu estou lá no quadro dos dinos. Pois é, ele topou fazer as gravuras, eu fiz a roteirização, fiz o texto e fiz a roteirização de como seriam as imagens. E o Miqueliton respirou além da conta a roteirização e fez assim imagens belíssimas, contando desde os bandeirantes, antes dos bandeirantes, os povos indígenas que viviam em Porto Velho, falando sobre a estrada de ferro, os seringueiros, falando sobre o povo nordestino que veio para cá, cultura local, criação do território federal do Guaporé, sobre a vinda do Marechal Rondon. Então ficou um livro bem agradável, fiquei feliz com o resultado e espero que os pais possam adquirir para os seus filhos, para que eles fiquem encantados ainda mais com a cultura de Rondônia, o Porto Velho Pequena História. O livro ainda está no prelo ou já está nas livrarias? Nós vamos lançar o livro agora, dia 1º de agosto, às 19h30, quarta-feira, no auditório do Colégio Objetivo. Estão todos convidados, o Objetivo aqui do Jardim das Mangueiras, vizinho aqui da TV. E vai ser um lançamento para toda a população de Rondônia, estão todos convidados. A gente vai ter inclusive a apresentação especial e musical do grupo Minhas Raízes, que é do Baixo Madeira, um grupo que canta Porto Velho, com instrumentos beiradeiros, é um grupo que eu tenho um verdadeiro apreço e admiração. E 1º de agosto é uma data propositalmente escolhida porque é o dia da inauguração da estrada de ferro Madeira-Mamoré, quando surge o Porto Velho. Mas que beleza. Esse tipo de trabalho, Alex, ele pode motivar as crianças e os jovens a começar a gostar de ler, porque está difícil fazer os jovens ler, né? É verdade. Se você olhar os índices, pelo menos numa pesquisa que eu peguei da Unesco, de 2007, a cada 10 brasileiros, 3 brasileiros lia um livro por mês.
Na última pesquisa que eu peguei, já em 2014, a cada um brasileiro, né, aliás, de 10 brasileiros, lia um livro por mês. Muita gente acreditava que a internet, que a mídia social iria multiplicar os leitores, iria possibilitar os leitores. Mas o que a gente tem observado é uma regressão e uma banalização da língua portuguesa, do linguajar até nas próprias mídias sociais. A gente sabe que existe a gíria da mídia social, do mundo digital e virtual, mas isso acaba não permanecendo lá. Como professor, quando a gente avalia e corrige provas, e eu converso com alguns professores de redação, isso tem causado grandes prejuízos também para alunos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, e tenho certeza que também para aqueles que vão fazer, os advogados que vão conseguir a OAB para poder fazer as peças judiciais. Também eu tenho conversado com alguns professores de direito sobre a questão de como a língua portuguesa está sendo banalizada, sendo prejudicada. Eu quero contar para vocês que eu já recebi textos no Facebook escrito sol com C cedilha, você com C cedilha, boa noite com U, enfim, os grosseiros, e por falta de leitura e falta de escola. Com certeza. Mas, Alex, aí nós temos um outro dado também que é assustador. Um estudo recente demonstra que apenas 8% dos brasileiros conseguem formar uma frase completa com sujeito, verbo e objeto direto e compreender o que está escrevendo. Isso não é assustador? Assustador. E eu acredito firmemente que isso se deu por falha da própria estrutura da educação no Brasil. E a gente precisa resolver esse problema. A gente dá aula também no nível superior, na faculdade. Em algumas oportunidades a gente acaba dando aula para algum aluno que não tem condição nenhuma de estar no nível superior, com prejuízos ocasionados lá no ensino fundamental, no ensino médio, que são passados de geração a geração, e a gente sabe que isso é um problema que o Brasil precisa resolver rapidamente, porque isso aí vai prejudicar demais a nossa sociedade e a preservação da nossa língua portuguesa. E também pode criar uma casta, né, que vai mandar no país por décadas e décadas, né? E é perigoso, porque o conhecimento, ele liberta, te dá discernimento, né? Eu acredito que a ideia de investimento na educação é justamente para você possibilitar o empoderamento intelectual e não criar pessoas alijadas de conhecimento e dependentes do assistencialismo. Nós temos que começar a pensar no futuro do nosso país com um pouco mais de seriedade. Eu até hoje estou revoltado com aquele ministro da Educação, ex-ministro, que disse que o importante é se comunicar e não escrever corretamente a língua. Isso representou um retrocesso terrível para nós, mas isso já é outro assunto. Rondônia, estamos conversando com Alex Paletó, cara que pode nos ensinar muitas coisas, uma cabeça incrível. E mais, é um cara que está próximo dos jovens, convive com eles, sabe o que a nossa juventude está precisando, enfim. É um papo que vocês, tenho certeza que vocês estão gostando. Professor, deixa eu lhe perguntar um pouco mais sobre a sua ideia de livro. O senhor está fazendo um livro direcionado para crianças e até já adolescentes, até 13 anos, e vai mostrar a eles a história contada de uma forma de fácil acesso e tal. De que forma isso pode ajudar na formação, por exemplo, de uma criança rondoniense que não conhece nada da sua terra? O que isso pode ajudá-la para hoje, no futuro, transformá-la numa cidadã ou cidadão? O que a gente percebe que em Porto Velho, e aí eu sou nascido em Porto Velho e eu falo com muita tranquilidade, mesmo sendo conhecedor e sabedor de que eu posso ser hostilizado. Mas, de fato, quem vive em Porto Velho, a gente sente a falta do verdadeiro amor do porto-velhense. Eu acho que quando a gente fala de Porto Velho provinciana, de 20 anos atrás, esse saudosismo que existe é porque a gente, mesmo com as limitações daquela época, a gente gostava e cuidava muito da cidade. Há quem diga que o Chiquelito foi o grande e melhor prefeito de Porto Velho, eu concordo. Mas ele foi muito hostilizado no passado também, porque ele era conhecido como Chico das Praças. Mas como as praças fazem falta hoje em Porto Velho, um ambiente gratuito de convivência familiar, e é um ambiente também de construção de identidade. Então a Praça Marechal Rondon, que o pessoal chama de Praça do Baú, Praça Jonatas Pedrosa, que virou um favelão, Praça Presidente Vargas, Estrada de Ferro Madeira Mamoré, essas praças, elas precisam ser cada vez mais recheadas de significado e significância.
E o livro, dentro de sala de aula, ele vai servir como instrumento, principalmente para os professores, para construir nas crianças um amor pela cidade. E, ao mesmo tempo, criar uma ponte. A gente sabe que hoje o ambiente da família está extremamente desestruturado. E, por conta das mídias sociais, falta muito o diálogo. É mais fácil o pai ou o avô conversar com o neto ou com o filho pelo WhatsApp do que de forma presencial. E eu acho que o livro vai oportunizar a criança conversar com o pai e com o avô para lembrar como era antigamente Porto Velho, a partir dessa obra. E o pai olhar o livro, contar, olha, nessa praça, nesse local tinha isso, tinha aquilo, foi aqui que eu conheci sua avó, foi aqui que eu conheci sua mãe, aqui que a gente conseguiu construir a história da nossa família, porque a história da cidade, naturalmente, ela se confunde com a história da vida das pessoas. É o pano de fundo. E a ideia é tentar criar esse pertencimento. E a gente sabe que as crianças, ela têm um papel fundamental na vida das pessoas. Eu sou pai. E quem manda em mim hoje é minha filha. As crianças, elas mandam de uma forma impressionante na vida dos pais. Então, a criança, ela vai com certeza, em alguns momentos de fraqueza cidadã, de um pai ou a mãe jogar um palito de picolé no chão de uma praça, uma latinha de refrigerante no chão de uma rua, a criança vai lembrar do fator de amor pela terra e pela cidade, da preservação do seu espaço, limpo, organizado, ordenado. Então, o livro, ele vai trazer de novo, resgatar essa iniciativa dessa história de Porto Velho provinciano, essa história bonita. A gente conta aqui nas imagens os pontos históricos, as praças, as caixas d'água, a estrada de ferro, fala da catedral, do prédio do relógio, que é a antiga sede de administração da estrada de ferro. Isso vai oportunizar os professores criar oficinas pedagógicas com as crianças para que elas possam escrever a história de Porto Velho como elas veem isso. Então, a ideia realmente é movimentar essa criançada, criar nelas esse nicho de amor para que isso possa ser repassado para futuras gerações. Depois do lançamento, onde se pode encontrar o livro? O Porto Velho Pequena História, a gente já conversou, então eu vou falar o nome de algumas livrarias. Claro. E quem estiver interessado nos procure, via mídia social, vai na fanpage, procure lá Professor Alex Paletó, no Facebook. A Livraria Leitura já está acordado a distribuição desse livro infantil, assim como Rondônia Uma História. A banca de revista Barão Solimões, ali na Avenida Carlos Gomes, próximo ao Colégio Barão Solimões. O sebo da Magda, que é a antiga sócia do Walter, que ficava ali na livraria central, ali na Carlos Gomes também. Ela tem um sebo ali próximo do Madre Mazarello, na Carlos Gomes também. Vai estar disponível lá. E na banca de artesanato, de duas artesãs, a Vera, lá no Mercado Central, e a Marta. A gente disponibiliza lá, inclusive, a camiseta dos 10 anos do Trilhando a História, que é o Eu Amo Rondônia, está lá disponível para vender, além do livro Rondônia Uma História e também o livro Porto Velho Pequena História. Me veio agora à cabeça, professor, que nós, na nossa literatura das escolas municipais, por exemplo, as escolas de primeiro grau, tanto municipais quanto estaduais, nós não temos literatura da nossa história, ou temos? Temos no ensino médio, é uma lei estadual, o terceiro ano do ensino médio. Sim. Tem História e Geografia de Rondônia, é obrigatório, é uma disciplina separada. E pelo Conselho Municipal de Educação de Porto Velho, não se pode criar uma nova disciplina nas séries iniciais, porque eles estão tentando enxugar a grade curricular para dar mais ênfase à língua portuguesa e à matemática, que é a grande falta hoje, a grande demanda reprimida. Mas dentro da semana do mês de outubro é criado a Semana Regional, onde os professores trabalham com as crianças temáticas regionais, lembrando o aniversário de Porto Velho, que é 2 de outubro. Mas um tipo de livro desse não seria essencial para as crianças que estão começando? Não, com certeza. Inclusive, a gente vai doar 250 livros gratuitamente às salas de leitura das bibliotecas municipais. Eu tenho que agradecer aqui, Sérgio, os patrocinadores, né? Se você me permitir, claro, eu vou pegar o livro que está aqui exposto, para não correr o risco de esquecer. Eu tenho que agradecer a Santo Antônio Energia, que nos apoia nesse projeto, por isso nós iremos fazer a doação gratuita, a Didio Refrigerante, o Colégio Objetivo, Faculdade Porto, agradecer a Blindex, agradecer também a Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia, a Glomaron, o GOB Rondônia, agradecer também o Mediquim Vestibulares e o Grupo Rovema. Eles possibilitaram que a gente pudesse disponibilizar essa grande quantidade, 250 livros, para as escolas do município de Porto Velho. Nós temos aqui 139 unidades escolares. Pelo menos uma escola vai ter um livro lá disponível em sua sala de leitura. Nós temos mais um minuto, professor. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre qual é a sua visão do futuro dessas crianças
que estão ingressando agora na escola? Qual é o futuro da nossa juventude? Qual é o futuro da nossa Rondônia, na sua visão? Olha, eu acho que no coração a gente sempre tem que ter uma motivação e uma inspiração e acreditar que as coisas podem melhorar. Mas verdade que hoje em Porto Velho, se a gente for olhar o índice do IDEB, nós temos grandes problemas na questão do conteúdo e do conteúdo que a gente tem que ter efetivamente em relação à educação. E a gente sabe que a gente precisa melhorar. A gente tem hoje uma educação com problemas de infraestrutura, são 139 escolas no município de Porto Velho e todas elas enfrentam problemas, mas a gente acredita ainda nesses professores guerreiros que poderiam ser melhores valorizados em termos salariais, para que pudesse ainda mais ter essa energia e continuar essa missão de melhorar a educação em Porto Velho. Nós desejamos que o professor Alex tenha sucesso. Lançar um livro não é fácil, tem que ser corajoso nesse país. Se fosse um país onde a leitura é comum, não seria tão difícil, mas a gente sabe do esforço denodo, da dedicação dele para presentear Rondônia e as nossas crianças com um livro como esse. Vocês também acompanham e prestigiem. Com certeza estão todos convidados dia 1º de agosto. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, nos honrou muito, tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram. E você que está nos assistindo agora, quiser ouvir de novo o bate-papo, tem alguma dúvida, vá lá no site Gente de Opinião, a partir deste domingo, na íntegra, você acompanha toda a entrevista, esse bate-papo com o nosso querido amigo, competente, dedicado e pai recente, Alex Paletó. Um abraço e até a próxima edição do Direto ao Ponto.